Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais uma aula aqui do curso e nessa aula falaremos sobre tributação na renda fixa, aula super importante para a continuidade do seu curso, tá? Sempre que falarmos em tributação na renda fixa, nós vamos lembrar de dois tipos de tributação, IOF e tabela regressiva do imposto de renda. Então, toda vez que eu falar assim, esse produto aqui ele é tributado igual na renda fixa, você sabe que ele é tributado pelo IOF e tributado com a tabela regressiva também do imposto de renda, tá? E vamos entender o que é IOF, o que é essa tabela regressiva. Vamos lá. O IOF é o Imposto sobre Operações Financeiras. Ele é um imposto federal pago por pessoas físicas e jurídicas em qualquer operação financeira. Então ele está muito presente no nosso dia a dia, lá na fatura de cartão de crédito, quando você faz uma compra no exterior, quando você vai comprar, quando você vai trocar câmbio, nas casas de câmbio, quando você vai comprar e vender dólar, incide IOF também, seguro ou outras operações aí de títulos e valores imobiliários. Então não é só na renda fixa que há a cobrança do IOF, existem a cobrança do IOF em outras operações financeiras também. E o IOF, ele é tributado de acordo com essa tabela aqui. Lucas, preciso saber essa tabela? Não, não precisa saber essa tabela, não precisa gravar, não vai ter nem na sua prova essa tabela. Dessa tabela aqui, a única coisa que você precisa tirar é que o IOF, ele é cobrado até o 29º dia. Veja, ele é cobrado do 1º até o 30º, né? Só que lá no 30º dia, a alíquota já é zerada, ele já é isento. Então, do 1º até o 29º dia, há incidência de IOF. Tá? Então, o primeiro imposto que é cobrado nos títulos de renda fixa é o IOF. E depois vai a tabela lá do imposto de renda, a tabela regressiva do imposto de renda que nós vamos ver no próximo slide. Tá? Então, até 29 dias pode incidir IOF. 30 dias ou mais, todas as aplicações financeiras estão isentas de IOF. Lembrando que o IOF ele é cobrado sobre os rendimentos e não sobre o total, tá? Não vai ser cobrado sobre o seu valor principal, apenas sobre os rendimentos que você obteve a partir daquele título que você está investindo. E como eu disse, ele vai incidir sempre antes do imposto de renda, tá? Ele é cobrado, o IOF ele é cobrado, aí depois que é abatido lá a tabela regressiva, de acordo com a tabela regressiva do imposto de renda, que nós vamos ver agora. Então, se perguntar, o IOF ele é isento a partir de qual dia? A partir do 30º. Ele é cobrado até o 29º. É só isso que você precisa saber. Diferente na tributação da renda fixa aqui, quando a gente fala da tabela regressiva, que é essa tabelinha aqui, ela não tem na prova e você precisa saber essa tabela. Não vai ter na prova. Muita atenção, essa tabela precisa estar na sua cabeça. Você vai fazer tanto exercício, você vai utilizar tanto essa tabela que vai ficar naturalmente na sua cabeça, não se preocupe. Tá? Principalmente alunos CEA que precisam calcular a alíquota do imposto de renda, então precisa utilizar essa tabela para os cálculos também. Dentro do seu material lá na Ambima, na hora da sua prova, ele vai ter um material de apoio. A Ambima te dá um material de apoio. Nesse material de apoio vão estar todas as fórmulas, vão estar algumas tabelas. E dentro dessas tabelas vão estar lá a tabela regressiva e a progressiva de previdência. Tá? Não vai estar a tabela regressiva de renda fixa. Então, tem que gravar. Então, cobrou o IOF. Beleza, cobrou o IOF. Depois de cobrado o IOF, vai incidir a tabela regressiva do imposto de renda. E essa tabela, ela funciona da seguinte maneira. Se você fizer o resgate do seu investimento dentro de um prazo de 0 a 180 dias, a alíquota que você vai ser cobrado do imposto de renda é de 22,5. Tá? Então, 22,5 sobre o quê? Sobre o rendimento, depois de cobrado o IOF. Se você mantiver seus investimentos de 181 a 360 dias, 20%. De 361 a 720 dias, 17,5%. E acima de 720 dias, não menos do que 15%. É a alíquota mínima da tabela regressiva do imposto de renda. Então vamos a um exemplo. Tenho lá um CDB, investi no CDB e fiz o resgate dentro de 15 dias. O resgate foi no 15º dia. Vou ser cobrado IOF? Sim, vou ser cobrado IOF. Porque até o 29º dia há a cobrança do IOF. Depois que cobrado o IOF, eu vou ter a incidência do imposto de renda de acordo com a tabela regressiva, mais a tabela regressiva, né, do imposto de renda. 15 dias está em qual alíquota? De 0 a 180. Então eu vou ser cobrado mais 22,5 em cima dos rendimentos. Então se eu obtive lucro, aí sim eu vou ser cobrado
essa alíquota do imposto de renda. Beleza? Então, quem é o responsável, atenção aqui porque pergunta na prova, quem é o responsável pelo recolhimento desse imposto de renda? O recolhimento do imposto de renda, a responsabilidade é da instituição financeira ou pessoa jurídica que vai pagar os rendimentos. Então, se o banco emitiu, é a emissora, né? Se o banco emitiu o título, ele é o responsável por recolher esse imposto de renda. Lucas, eu preciso emitir uma DARF, eu preciso ir lá no banco para ele recolher esse meu imposto de renda? Não. Esse imposto de renda, ele é retido na fonte, assim como o IOF também é retido na fonte, tá? Então, tanto o IOF quanto a tabela regressiva, tudo que você recebe, quando você solicita o resgate do seu produto, ele já vai vir já abatido do imposto de renda, tá? Tanto do IOF quanto do imposto de renda, IOF se houver. Então, o responsável pelo recolhimento é a instituição financeira ou pessoa jurídica que efetuar o pagamento dos rendimentos. Exemplo, banco, corretora, distribuidora, etc. O recolhimento do imposto de renda será sempre na fonte, tá bom? Base de cálculo sobre o rendimento, depois de cobrado o IOF, e a cobrança ela é feita sempre no ato do resgate, tá bom? Não tem a cobrança de imposto semestralmente, por exemplo, como a gente vai ver lá nos fundos de investimento. E é isso, pessoal. É isso que vocês precisam saber para sua prova sobre tributação na renda fixa. Vamos fazer aqui um exercício bem tranquilinho, moleza. O IOF é o imposto cobrado com alíquota regressiva que incide a partir do primeiro dia até o... Bom, perguntou do IOF, ele incide até o 29º dia. Cuidado para não marcar 30 dias, tá? 30 dias, o 30º dia, ele é isento. Ele é cobrado do primeiro dia até o 29º. Fechou? Letra B, resposta da nossa questão. Vejo vocês então na nossa próxima aula. Vamos lá, pessoal, sem parar, vambora.